E a espiritualidade trabalha com perfeição, coisa que nós ainda não conseguimos. E não foi à toa que inspirou os dirigentes da casa ler essa lição que a nossa irmã leu agora, falando sobre afeições, porque o tema escolhido pela casa para a noite é sobre as uniões humanas. Não separeis o que Deus juntou, né? Que é o capítulo 22 do nosso Evangelho. Nosso Evangelho, que é a explicação das máximas do Cristo, extraídas do Novo Testamento, dos Evangelhos, das Escrituras, que foram escritas 30, 40, 50, 60 anos depois que ele já havia partido. Uma vez que o Cristo mesmo nunca escreveu nada sobre ele. Quem escreveu foram os que ficaram e que deram início à igreja, né? Deram início às congregações que passaram a vivenciar a mensagem que ele trouxe. E a nossa fé, a ótica espírita, ela traz como princípio primordial para ser cristão, evangélico, cristão espírita, porque a gente tem o Evangelho, a gente estuda o Evangelho e a gente segue o Cristo, traz como premissa que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade e sob qualquer circunstância. Então, o nosso Evangelho, que foi publicado em 15 de abril de 1864, ele traz o desafio de, seja qual for a época, estudar temas relevantes que atingem a nossa vivência no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiação, de dificuldades, de desafios, mas também de oportunidade e de crescimento para aquele que busca o conhecimento visando o progresso espiritual. E é para isso que nós estamos aqui. E a Casa Espírita oferece os estudos e o trabalho. Porque nós realmente estamos aqui para aprender e servir. Servir e aprender. E dentro do lar, tanto maior se torna esse compromisso e tanto mais difícil se torna a tarefa. Por quê? Porque eu costumo dizer que em relacionamento, quanto mais intimidade, a tendência na imperfeição humana é mais se perder o respeito pela individualidade de cada um. Então, falar sobre casamento, sobre união estável, no ano de 2025, para uma sociedade que perdeu o rumo nos valores morais, num mundo em que vivemos, onde a inversão de valores é tamanha, é delicado. Mas, se nós não precisássemos
de um norteamento, não existiriam as religiões todas, trazendo à baila, à discussão, a moral do Cristo. E o nosso Evangelho, na ótica espírita, faz isso também e de forma muito completa, que não deixa dúvida. Porque se tem uma característica da doutrina espírita que agrada e que ao mesmo tempo afasta aqueles que não têm coragem, é a característica de não deixar vazios, não deixar dúvidas. E a fé verdadeira é aquela que não contempla dúvidas. Porque quando fica dúvida, cria-se o vazio. E aí então, tudo aquilo que você professa como fé, na verdade não está te satisfazendo inteiramente. Não está tirando todas as suas dúvidas. Não está completando tudo aquilo que nós temos de busca interior como espíritos eternos que somos e que trazemos os nossos anseios. Muito bem. Esse capítulo 22, ele é o mais curto do nosso Evangelho, porém, um dos mais complicados, difícil de ser entendido, profundo, com visões de interpretação que podem ser multiplicadas ao infinito. Mas o que o autor, que não é humano, Kardec foi auxiliado pelos espíritos em toda a doutrina, na manufatura de toda a doutrina, e principalmente do Evangelho, e que ele quis dizer com esse tema da indissolubilidade do casamento. E por que ele abordou isso? Nós vamos tentar pensar juntos sobre isso essa noite. E, como segundo tema, e finalizando esse capítulo, sobre o divórcio. Então, mais uma vez, como era de costume, os fariseus tentaram pegar Jesus numa armadilha. Eles vieram tentá-lo dizendo: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Olha a armadilha na pergunta, por qualquer causa que seja. Mas por que eles perguntaram dessa forma? Porque eles tentavam condenar Jesus se ele contradissesse a lei mosaica. A gente sabe que Moisés foi primeira revelação. Sabemos que antes dele, durante e depois, houveram vários profetas. Moisés era dotado de uma mediunidade direta, onde ele ouvia a espiritualidade, Deus. Foi usado para libertar o povo judeu da escravidão no Egito, preparando os caminhos para a vinda do Cristo, que foi a segunda revelação. E sabemos que a terceira é o Espiritismo vindo explicar tudo, como Cristo, que não derrogou nem um tio da lei dos 10 mandamentos trazidos por Moisés através de Deus. Através de Moisés por Deus. Né? Então, eles tentavam pegar Jesus na contradição com a lei mosaica. Por isso que eles perguntaram se era permitido ao homem devolver a sua mulher por qualquer causa. Porque Moisés já tinha permitido que devolvesse a mulher em caso de adultério. Ao que Jesus respondeu: não lestes
na lei mosaica, que aquele que criou o homem, desde o princípio criou macho e fêmea, e que foi dito, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Nesta resposta, Jesus já estava dizendo para os fariseus, está na lei que o homem e a mulher vão se unir para se tornar um só. Então, assim, não separa o que Deus juntou. Mas, ali, nas entrelinhas, o que Jesus já estava falando? Que o que é eterno é aquilo que vem de Deus. O que é imutável é aquilo que vem de Deus. E não dos homens. Ao que eles replicaram. Mas Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Por quê? Aí Jesus dá a marretada final. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o início. Também vos declaro que aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete adultério. Jesus, aí ele já acabou com a intenção dos caras de pegar ele em armadilha. Ele citou a lei mosaica, falou, lá não está escrito que vai se unir e que vão ser os dois uma só carne? Ele já estava dizendo, inclusive, que ali tinha que estar imperando a lei do amor, porque a lei do amor é uma lei divina. Só que já naquela época, as uniões se baseavam não na lei do amor, mas no interesse, nas vaidades, nas conveniências. Aí, o que ocorria? Adultério naquela época não era cometido pelo homem. Pelo homem era permitido. Volta lá na passagem da mulher adúltera. O que Jesus fez naquela passagem? Ele estava quieto no canto dele, chegou um bando de homens, trazendo uma mulher, acusando ela de adultério, para ela ser apedrejada. Aí eu pergunto para você, ela cometeu adultério sozinha? E o cara que cometeu com ela? Então Jesus já foi o maior feminista, mas feminista verdadeiro, defendendo direitos fundamentais. Não essa bobagem que existe aí hoje, que coloca a mulher em patamar de desmoralização pior que a do homem. Essa bandeira que erguem por aí. Tá? Jesus se calou e falou, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Foi saindo um por um, começando pelos mais velhos, porque os mais velhos tinham mais erros. Lembra dessa passagem? Porque era assim que funcionava na sociedade. Antes de Moisés permitir que se desse carta de devolução da mulher, o que eles faziam? O cara tinha uma esposa, ele queria se livrar dela. Ele arrumava 2 testemunhas e dizia que tinha sido pega em adultério para apedrejá-la até a morte e ele ficar livre de contrair matrimônio com outras. Era isso que rolava na sociedade. Por causa dessa dureza de coração, primeira dureza de coração que Jesus quis citar foi isso, para se evitar o cometimento desse crime hediondo.
assassinato por pedrada com falsa acusação de adultério para a mulher. Primeira coisa que Deus quis corrigir quando ele inspirou Moisés a fazer essa lei lá atrás, foi para evitar isso. Porque Moisés era um servo de Deus mesmo. O Espírito Santo inspirava ele ouvia a espiritualidade falar com ele. E Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, mas ele também legislou sobre aquele povo, tinha a parte civil. E isso era uma lei civil, para acabar com o assassinato injusto das mulheres. Mas a outra parte que Jesus toca, quando ele menciona que era para acabar com a dureza de coração do ser humano, e por isso ele tocou lá em cima, na união aprovada por Deus, do macho e fêmea, era com relação à lei de amor. A lei verdadeira que deveria ter a base de toda união entre homens e mulheres. Quando você não respeita essa lei, quando a união não é feita baseada na atração do sexo masculino para o sexo feminino, com vistas à construção de vida, à edificação de caráter, complementação de um com o outro para criar os filhos, realmente os dois em uníssono de pensamentos e interesses, isso é a lei de amor. Quando a união não é fundada nisso, Jesus atribui que a união está submetida à dureza do coração humano, que vai para as uniões baseado em interesse, vaidade e outras concupiscências humanas. Por isso Jesus deu essa resposta, citando primeiro a dureza do coração humano lá em cima. Então, meus irmãos, não há nada de imutável no universo e na nossa vida, a não ser aquilo que venha de Deus. Se o ser humano submetesse todas as suas escolhas e decisões à égide de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, da espiritualidade, se a gente aprendesse a toda decisão que a gente tivesse que tomar, a pedir a orientação e ter humildade de aceitar as respostas, nossos erros seriam menores, nossas escolhas seriam mais assertivas, mais acertadas. E entre elas, a escolha do parceiro ou da parceira para atravessarmos o nosso período aqui na Terra, recebendo por filhos aqueles espíritos que a gente se propôs lá na espiritualidade a receber para ajudar na caminhada e no progresso. Porque a espiritualidade traz para nosso conhecimento, hoje através da visão espírita, através das comunicações, dos livros, das obras de Emmanuel, de André Luiz, por Chico, por Divaldo, por vários médiuns sérios, hoje a gente sabe que as uniões, as famílias são espirituais, não são carnais. Mas a gente sabe que quando chega aqui no plano terrestre, as coisas tendem a mudar, porque não nos lembramos dos compromissos que fizemos lá. E essa é a grande dificuldade do ser humano encarnado na Terra. Fica envolvido pelas ilusões do mundo e muitas vezes se perde na falta de conhecimento e de propósito como espírito eterno que ele tem que ter, mesmo estando neste período de encarnação na Terra.
Mas por isso que eu citei no começo da nossa conversa, a importância da ótica espírita na interpretação das máximas do Cristo, para que a gente tenha êxito na encarnação que nos foi concedida. E isso só se dá através do conhecimento. O conhecimento vem construir a nossa consciência de tal forma, municiar a nossa consciência de tal forma que a gente possa fazer as escolhas conscientemente visando os resultados para a vida eterna. Não agora. Mas hoje o que se vive lá fora é um carpe diem. Quem estudou literatura aqui sabe o que é o carpe diem. Viva o agora, né? Como nunca antes foi visto na Terra. Estamos no pleno carpe diem. Viva o agora. Não interessa que jeito. Então, assim, qual é o freio? Lembrar que voltaremos para da onde realmente somos. Porque não somos daqui. Não vamos ficar aqui. Do que possuímos, nada levaremos. Mas do que nós construirmos no espírito, isso vai ficar. No nosso caráter, as arestas da pedra bruta que nós apararmos, isso vai contar e muito como ajuda quando a gente deixar o nosso corpo terrestre aqui. Então, dentro da união humana, não tem que se observar a lei civil? Tem, mas ela é mutável. O nosso evangelho mostra que não há um país em que elas sejam iguais e que elas não tenham sofrido mudança com o tempo. 1864 se falava em indissolubilidade de casamento. Para os mais antigos, para os mais maduros, os mais experientes, as uniões antigamente tinham essa visão. Tá casando é para sempre. É ou não é? Não era assim? Hoje, já casam falando, se não der certo, separa. Isso está explicado numa colocação que ele faz aqui, que ele diz o seguinte: mas nem lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor se esta lei não preside a união. Disso resulta que frequentemente o que se une à força se separa por si mesmo. A gente poderia completar que aqui o que ele quer dizer, o que se une à força, é a força do quê? Se une à força de interesse, se une à força de irresponsabilidade, se une à força de vaidade, se une à força de conveniência, né? Como ele diz aqui, os dois noivos são ricos, eles vão se dar bem, vai dar tudo certo. Se não tiver amor, não adianta. Porque o tempo passa, vem os filhos, vem o período de dificuldades, e aquilo que não está solidificado pela lei de amor, que é a lei de caridade, não permanece. Quantos comentários infelizes a gente ouve na rua? Quem trabalha com pessoas sabe. Histórias infelizes que a gente observa, né? O casal está vivendo bem, vem a dificuldade financeira, qual é o ditado que se criou? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Separa. Ontem eu tive a infelicidade de ouvir uma história de um amigo que está com câncer aos 72 anos
e foi abandonado pela esposa. E assim eu já vi vários. Já vi vários casos. E a infelicidade foi tão grande que quem me contou a história triste desse nosso amigo, conhecidíssimo, falou assim, olha, mas olha como é a vida. Lá atrás, quando ele era casado com fulana, ela contraiu um câncer e ele deixou-a. Aí a gente vê o cumprimento da lei de ação e reação, né? A lei de retorno. No começo do casamento da vida dele, a mulher contraiu um câncer e ele abandonou. Não enfrentou com ela. Passaram-se os anos, casou de novo, ficou velho, contraiu um câncer, a mulher atual deixou. Então, são uniões baseadas na prática superficial do sentimento humano. Porque o relacionamento que tem profundidade é como a parábola da semeadura. Quando Cristo dá o exemplo, olha, semeou ao longo da estrada, parte da semente caiu em solo duro, outra parte caiu no pedregoso, outra parte caiu nos espinhos, mas uma parte caiu em terra boa, com profundidade. Esta deu fruto a 100, 60 e 30 por 1. Não é assim aquela parábola? Então, o relacionamento com profundidade é igual. É aquele que há a união de almas que se reconheceram aqui, se encontraram e abraçaram juntos o compromisso que fizeram lá. Hoje é mais raro? É mais raro. Hoje os filhos não querem nem sair de casa. Filho antigamente ia trabalhar muito cedo, já saía, já se tornava independente. Na minha época ainda era assim. Certo? Hoje filho com 25, 30 anos ainda está dependendo do pai. As coisas mudaram. Qual a leitura que a gente tem que fazer disso aí? Não sei. Não sei. Tenho as mesmas dificuldades que vocês. Tenho 3 filhas, 2 enteados. Você tem enteado? Então você é viúvo ou é separado? Sou divorciado. Ah, mas como que coloca um cara divorciado para falar sobre união? Exatamente. Nos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa materialmente, cientificamente do planeta ainda hoje, os mega empresários vão buscar empresários que faliram para trabalhar como CEOs de suas empresas. Por quê? Porque não vai cometer o mesmo erro que cometeu na empresa dele, que levou à falência. Isso me credencia para falar sobre relacionamento? Não. O que me credencia é a experiência de vida que acumulo com a visão da doutrina espírita que eu estudo. Com relação a filhos, a gente consegue ter uma leitura exata do que está ocorrendo hoje? Não. Não conseguimos. Toda a sociedade está com dificuldade com a reencarnação de espíritos muito diferentes que estão aí. Muito diferentes eles são de nós. Eles não têm a fibra e o preparo para o trabalho, para sofrer. E o erro maior da sociedade está naquela velha frase, meu filho não vai passar o que eu passei. É aí que está o pior erro. Porque nós só somos o que somos porque experimentamos a dor. Quando a gente tenta evitar a dor para o outro, muitas vezes a gente está prejudicando em vez de auxiliar. Porque a edificação espiritual, ela, nesse planeta, na nossa condição de espírito encarnado na Terra,
O aprendizado só vem pela dor. E o crescimento também. Porque o que nos move ainda é o aguilhão da dor. E os desafios que a vida traz. Em relacionamento, nós temos mais uma assertiva da espiritualidade que nos assegura que hoje a maioria deles são kármicos, são acertos. Acertos. Precisa se acertar. Muitos inimigos estão aí se unindo para ver se deixa de ser inimigo. E recebendo no seio, no bojo do lar, como fruto, filhos que foram problemas aí do passado. Então, qual a visão que a gente tem que ter? Da lei de amor. Da caridade pura e plena. Que não é a caridade material. Com certeza não é. É a caridade da tolerância, da busca pelo conhecimento que corrobore atitudes de engajamento, empatia. Porque se não fizer por esse caminho, vai falir. Vai falir. Então, no segundo tópico, os autores falam do divórcio. Ah, e o divórcio? Então o divórcio foi sancionado? Foi permitido? Foi criado por Moisés? Foi. Foi permitido a carta de devolução para não se cometer crime pior. Sabe, aquela situação em que a gente tem que escolher o que é menos ruim? Foi o que Moisés fez. Ah, mas Jesus confirmou? Confirmou. Jesus nunca falou da indissolubilidade das uniões. Como que você vai querer pautar a Jesus a responsabilidade de dizer que aqui na Terra, de tanta imperfeição, maldade e despreparo, tenha que existir uniões totalmente estáveis? Como você vai atribuir essa responsabilidade ao Cristo, sendo que Ele nos conhece? Ele sabe o gado que foi colocado aqui nesse curral. Ele sabe. Tudo foi preparado para receber os espíritos que estão aqui hoje, que já passaram por aqui. Mas ele prometeu: nenhum dos que tu me deste se perderá. E ele vem trabalhando nesse sentido há milênios. Milênios. Veio, trouxe o exemplo do desprendimento, da humildade, do amor para isso. O maior sacrifício que se podia fazer foi ele que fez. Veio em carne e osso fazer com que a gente percebesse que o caminho é outro. E nós precisamos. Então, o divórcio, ele nada mais é que uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está separado de fato. Quem se divorcia? Quem já é separado. Quem já é separado? Quem não se uniu baseado na lei de amor. Quem não levou em conta a orientação divina do verdadeiro amor que tem que unir os dois seres para a procriação da raça, para continuar recebendo espíritos que têm que reencarnar aqui, mas que tem que ter por meta a aplicação dos preceitos do Cristo para sustentar esse lar. Porque se não for pelo Evangelho, casa nenhuma vai suportar a batida da tempestade. Vai rodar. Então, criar os nossos filhos e sustentar os nossos relacionamentos tem que ser na base do Evangelho. Mas, quando um não quer, dois não brigam. Se não houver a boa vontade de ambas as partes, vai ser impossível. Então Jesus mesmo falou sobre a indissolubilidade do casamento, que é melhor, e a espiritualidade colocou no nosso evangelho, é melhor que você não condene uma pessoa
a prisão de um relacionamento por conta de lei civil e de suas consequências, sendo que a infelicidade e o desrespeito vai estar morando junto. O desamor e a violência, muitas vezes, praticado do mais forte contra o mais fraco, seja ela moral ou física, vai estar presente. Então é melhor que se separe, que se dê a chance de cada um buscar a sua felicidade e o seu acerto de vida, e que deixe esse compromisso para uma outra oportunidade, em outra situação, onde ambos possam complementar esse aprendizado junto, do que segurar unido sem trazer fruto nenhum e, o que é pior, talvez causando um mal maior. Como a gente já ouviu muitas vezes, olha, Deus recolheu porque estava entrando em caminho que ia haver uma regressão. Como a gente sabe que o espírito não pode regredir, às vezes isso acontece mesmo. Deus recolhe, Deus tira. Então nós temos que ter consciência, nós temos que ter noção e responsabilidade, não só conosco, mas com aqueles que estão à nossa volta. Com aqueles que a gente faz compromisso, com aqueles que a gente empenha a palavra. Nossa, esse cara é fora de moda. Não sou eu que sou fora de moda, é o mundo que saiu da rota. Porque a palavra dita uma vez, não tem como resgatar ela. Não tem. Falou, tá falado. Tem que cumprir. Tem que fazer. Ofendeu? Ofendeu, não tem perdão. Já ofendeu. Você vai ter que acertar isso alguma hora. Porque o mesmo Evangelho fala que nada vai passar sem ter que ter reparação. Vai ter que reparar. Então, qual é a melhor solução? Errar menos. E a ferramenta nós temos. Nós temos a ferramenta. E de toda a doutrina espírita, o nosso código de vida é o Evangelho que explica as máximas do Cristo para a gente errar menos. Então, que a gente possa levar essa reflexão para os nossos lares, no nosso coração. Possamos pedir a sabedoria divina para que a gente consiga fazer uma análise íntima do que a gente já consegue perceber que precisa ser consertado na gente, não no outro. Porque esse negócio de reforma íntima, de santificação, de melhoria, é de cada um. Precisa ter o despertamento. Mas precisa ter sabedoria. Sozinho nós não conseguimos. Sozinho que eu falo é sem a ajuda de Deus. Sem a ajuda do anjo da guarda, da espiritualidade. Então, assim, me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Busca a sintonia com o bem. Faça o bem. Trabalhe no bem. Estude o bem para alimentar você mesmo. Para você se alimentar. Para você ter respaldo de escolha de comportamentos que você tem que ter no dia a dia. Porque relacionamento é dia a dia. É colaboração. Não adianta eu ser bonzinho no centro espírita, eu ser bonzinho e educado na rua, e chegar em casa eu não lavar um copo, um talher, um banheiro para minha mulher, que fica lá o dia inteiro. Quem faz serviço de casa sabe. Serviço de casa não tem fim. Serviço de casa não tem fim. Então, eu disse para vocês que eu fui divorciado do meu primeiro casamento. Fiquei com as filhas, criei sozinho. Uma tinha 2, a outra tinha 7. Eu já não tinha meus pais. Mas mesmo que tivesse, eu jamais
levaria filho meu para pai criar. Porque o meu sistema de criação foi outro, graças a Deus. Jamais pedi para um sogro e uma sogra, que eram da mesma cidade, ficar com a filha minha para eu sair numa balada ou para eu ir pescar, que era a coisa que eu mais amava na vida. Aonde eu ia, eu levava minhas filhas. E criei elas fazendo o culto do evangelho todos os dias cedo antes de levá-las na escola. E lá íamos nós a pé, levando uma numa escola, outra na outra, e elas iam me perguntando sobre o que a gente tinha lido em casa. Então, se tem uma receita que eu posso dar, é essa. Aplica o evangelho na tua casa, nos teus filhos, todos os dias. A todo momento, comente de Jesus e não do mundo. Comente os ensinamentos de Jesus. Comenta do mundo para comparar, para que elas tenham base para fazer o julgamento do que é certo e do que é errado. Porque Jesus exerceu e exerce um julgamento, sim, na terra. Ele é a própria linha divisória entre o bem e o mal. E hoje o ser humano não faz isso. Hoje estão colocando na cabeça do ser humano que não pode. Pode não, deve. O que é certo e o que é errado vai ser sempre errado. E Jesus mesmo falou, eu vim para exercer um julgamento. Eu venho pôr fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda para separar o joio do trigo. Então esse mimimi, Jesus é o julgamento. O que ele não faz é condenar ninguém. Ele sempre dá outra chance. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é caridade. Mas é justiça e é verdade. E sempre será. É justiça e é verdade. A verdade dele, não do ser humano. Então que Jesus nos dê sabedoria para fazermos uma autoanálise, buscarmos o conhecimento e darmos do melhor que nós tivermos em todos os relacionamentos que temos no nosso dia a dia. Não só em casa, no trabalho, na congregação que frequentamos, nos irmãos que deparam conosco no trânsito, aonde quer que seja, porque cada dia que nós acordamos é uma oportunidade sagrada que Deus está nos dando para acertarmos. E não sabemos que dia seremos recolhidos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Nos dê sabedoria e coragem, hoje e sempre. Que assim seja.